Por que faço as coisas que faço? Como mudar a forma como penso para alcançar um objetivo? Eu sou Rosângela Alves, especialista em dança e coreógrafa. Eu sou Monique Gomes, profissional de educação física, especialista em fitness. Nós ajudamos mulheres que não gostam de academias a sair do sedentarismo e evoluir em 57 dias. E agora mais um episódio do 10 para vocês. Bom dia para todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindas ao 10 domingão, dia lindo, e eu estou aqui para dividir um momento muito especial com você. Bom, hoje o bate-papo será com a especialista Kel Nunes, diretamente de Brasília, olha que legal. Servidora pública há 19 anos no STJ, trabalha no Centro de Formação dos Servidores do STJ, Life Coach e pós-graduada em Neurociência e Comportamento pela PUC, do Rio Grande do Sul. Sócia da Renovare, Instituto de Desenvolvimento Humano, idealizadora e criadora do Qual Sentido a Vida Tem e Detetive da Mente. Palestrante há 29 anos. Imagina que coisa boa vem por aí, né? Quanta bagagem, quanto conhecimento bom ela vai nos passar. Bom, imagina assim, ao longo dos anos da Solta, e até mesmo ao longo dos anos que eu tenho aí na área de educação física, dando aula, cuidando de pessoas, cuidando da saúde das pessoas, eu venho percebendo que a grande maioria das mulheres que me procuraram nesse longo dos anos e me procuram até hoje, procuram a Solta, elas vinham com um grande conflito dentro delas. Conflito assim, como fazer para resolver isso? Olha o que eu mais escuto, que a gente, frase comum aí por aí. Não gosto de academia, não gosto de malhar, não gosto de puxar ferro, não suporto aquele clima de academia, de competição, de corpinho malhadinho, uma querendo ser melhor que a outra. Não é para mim isso daí, eu não quero, não gosto. Mas eu sei que eu preciso. Eis a questão, não gosto, não é para mim, não curto, mas eu sei que eu preciso. Bacana, ou seja, eu percebi que a maioria das mulheres tinham a consciência da necessidade de fazer alguma coisa. E tinham a consciência das consequências de não fazer nada. Pois é, né? Aí qual a conclusão que eu posso tirar nessa história toda? Bom, sabemos que o que falta é criar hábitos, é criar uma rotina, criar uma disciplina. Isso leva um pouquinho de tempo, não é mágica, não é do dia para a noite que eu falo, opa, vou começar a gostar e vou começar a fazer. Mas a gente precisa trabalhar lá dentro, principalmente, com nossa cabeça. E nada como um especialista para explicar como é que a nossa cabeça pensa, como é que o cérebro funciona, como que é essa coisa toda, aquele dilema, aquele lado que diz vai e aquele lado que diz não vai. Eu não vou poder explicar isso, então eu tenho que chamar uma parceira para explicar, certo? Uma parceira que entenda, que domine, que tenha estudado isso daqui, para entender melhor como é que as pessoas pensam e por que elas fazem o que elas fazem. Bom, a minha convidada vai te falar, vai tirar essas dúvidas, vai desvendar esse mistério que se passa aí. Uma coisa que eu posso dizer por mim, é preciso mudar a forma do cérebro pensar. É preciso virar a chavinha. Tum! Não gosto? Gosto. É realmente mudar, se transformar e evoluir. Bom, galera, eu vou chamar minha convidada e a gente vai poder aí dividir um pouquinho essa conversa, tá bom? Vamos lá, hein? Kel Nunes, de Brasília, diretamente, amiga querida. Olá, bom dia. Ei, amada, conseguimos. Que bom, hein? Vamos ver, né? Vamos. Vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho, perguntar umas coisinhas. Bora. Deixa eu virar minha folhinha aqui. Kel, eu vou iniciar a pergunta com o título da nossa live. As questões, né? Com o título da nossa live. Por que faço as coisas que faço? Então, vamos lá. Por que eu faço as coisas que faço? Porque, na verdade, gente, quando a gente vai fazer uma escolha, tem dois sistemas que trabalham em conjunto no nosso cérebro. Um sistema que ele é rápido, ele é intuitivo, ele é automático, ele vai pelo feeling, ele vai por situações que a gente já passou antes e que não gasta muita energia. E outro sistema, Ike, que
é totalmente lento, analítico, deliberado, racional, e ele gasta muita energia. Então, a primeira dica para a gente entender por que a gente faz as coisas que faz é porque, normalmente, mais de 90% das vezes, a gente está usando o sistema número 1, que é o sistema intuitivo, ou seja, que vai pela emoção. Então, quando a gente diz assim, poxa, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas não faço, é porque, na verdade, o nosso cérebro não está gastando energia para pensar diferente. Porque pensar diferente gasta energia. E o nosso cérebro, ele gosta de poupar energia. E ele trabalha, gente, de uma maneira muito simples. Ele vai fugir da dor e buscar o prazer. Se lá, anteriormente, eu coloquei crenças na minha cabeça do que me traz prazer, sabe o que ele faz? Ele fala, essa situação, aí ele bota um post-it, sabe aqueles papeizinhos? Isso aqui me dá prazer, pronto, aí guarda. Essa situação me dá dor, pronto, guarda. Então, por exemplo, a academia. Ir para academia me dá dor, pronto, botou o post-it e guarda. Quando você pensa, quero ir para academia, ele não vai racionalizar. O que ele vai falar? Gente, hipocampo é onde tem as nossas memórias. Hipocampo, querido, me diga aí, o que eu acho de ir para academia? Ele fala assim, ixi, vai não, dá muita dor, é muita competição, já está aqui marcado no meu post-it. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, a gente mudar. Por quê? Porque o nosso cérebro está acessando essa parte intuitiva que a gente já marcou. Essa teoria, gente, eu estou trazendo de uma maneira bem lúdica, é a teoria de Antônio Damasio. Damasio é um neurocientista, psicólogo também, português, que trouxe essa teoria dos marcadores somáticos. Soma é corpo. Então, tudo que a gente faz é marcado de alguma forma na nossa memória. E a gente só guarda a memória que tem a ver com emoção. Então, o que o nosso cérebro acha que a gente tem que guardar? Coisas que nos emocionaram. Eu digo para vocês, se eu perguntar para vocês o que vocês fizeram no dia 4 de janeiro desse ano, se não fosse um aniversário, o aniversário de alguém, vocês não vão saber me responder. Não é verdade? Porque não teve uma emoção assim. Agora, se eu perguntar aí que para você, onde você estava no 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas caíram, é capaz de dizer até a roupa que você estava. Por quê? Tá super longe, eu tô te perguntando coisa de janeiro, como é que você não sabe? Não sabe lá de setembro. Porque tudo que tem emoção é guardado. Amada, e o que nos gera a emoção? Nós temos janelas, que a gente chama de janelas, em que a gente constrói essas crenças. De 0 a 7 anos, de 7 a 14 anos, e durante a nossa adolescência e vida adulta, com coisas muito fortes, com cargas emocionais muito fortes. Então, quando eu vou agir, o meu cérebro, para poupar energia, ele já vai nesse arquivo das emoções. E vai ver se isso aqui que eu faço é um hábito que eu já marquei, que eu não devo fazer por causa de certa emoção, eu não vou fazer. Então, se a gente for pensar assim, numa linha de como acontece o processo de escolha de comportamento, então primeiro vem um pensamento, esse pensamento desencadeia uma emoção dentro da gente. A partir dessa emoção, eu tenho um sentimento. Quando eu falo emoção, eu quero falar das 5 emoções primárias que qualquer ser humano sente. No Brasil, na China, no Japão, os aborígenes, todo ser humano tem. Que é a emoção da alegria, do medo, do nojo, da raiva e da tristeza. Alguns autores agora trazem também a surpresa como uma outra emoção primária. Mas vamos ficar com essas 5. Essas emoções, elas desencadeiam dentro da gente sentimentos com valência positiva ou valência negativa. E é a partir daí que eu vou decidir. Então, um pensamento gera uma emoção que gera um sentimento. E quando eu gero esse sentimento, eu vou falar, bom, esse sentimento vai me dar dor ou vai me dar prazer? Lembra que eu falei no início? Se me der prazer, eu vou fazer. Se me der dor, eu não vou fazer. E aí, então, desse sentimento tem a ação, e a ação tem um comportamento. E isso é o que as pessoas não contam pra gente. Porque as pessoas dizem assim, mude suas ações e você vai mudar o seu comportamento. Não queira agir da mesma maneira para ter os mesmos resultados. Tá bom, mas você está falando no fim dessa linha do que acontece dentro de você, no seu cérebro. Então, aqui estão o quê? As dietas que começam e não terminam. O dinheiro que você quer poupar e não poupa. A academia que você promete todo ano que vai fazer e não faz. Por quê? Porque você está tentando mudar uma ação. Mas, amada, se você não mudou lá atrás o seu pensamento, que é onde tudo começa,
Você vai mudar a ação um tempinho, daqui a pouco você volta. E eu vou contar um segredo, gente, para vocês que estão aqui. Procrastinar dá prazer. Cala a boca. Sério. Por que procrastinar dá prazer? Porque eu vou poupar energia. O cérebro quer poupar energia. Então você fala assim, eu tenho que fazer isso. Você fala, faço amanhã. Ai, que alívio. Não é? Sim. Então, o que eu preciso fazer? Qual a estratégia? Eu brinco muito com os meus coaches, Zic, que a gente tem que ter estratégias para poder negociar com o nosso cérebro. Então, as minhas estratégias, eu tenho que mudar pensamentos para poder ter emoções de prazer para fazer coisas diferentes. E isso é possível. Porque se a gente continuar só na ação, a gente vai continuar procrastinando. Porque acaba tendo um curto-circuito. Então, eu tenho uma situação que gera um pensamento que gera uma emoção. A partir dessa emoção, eu tenho comportamentos e reações fisiológicas que me geram a ação e me geram um resultado. Só que, se eu não corto esse curto-circuito lá no pensamento, eu vou continuar tendo as mesmas emoções, os mesmos comportamentos e retroalimentando esse pensamento. Olha o perigo. Né? Então, é um curto-circuito. Olha. E aí, se a gente for pensar em pensamento, a gente tem que entender que pensamento não é só o que a gente está pensando agora. Por exemplo, você acabou de entrar. Aí você pensa, é Monique com a Kel, que legal. Isso é um pensamento automático. Esse pensamento automático que a gente tem, ou o pensamento que a gente fala assim, gente, olha só, eu preciso ir para academia. Super automático. Super automático. Não mexeu em emoção, não mexeu em nada. Isso aí equivale, gente, a 5 a 7% de tudo que você pensa o tempo todo na sua cabeça. Então, se eu falo que eu vou mudar só esse pensamento, eu tenho 5 a 7% de chance de mudar o comportamento. Então, vocês já viram que o negócio é mais embaixo, né? Se a gente pensar no pensamento como um iceberg, esse iniciozinho do iceberg é pensamento racional, automático. E daqui para baixo na água, quando a gente vê aquele iceberg enorme, inconsciente e subconsciente. Então, quando eu falo assim, temos que mudar nossos pensamentos, a gente tem que mudar o inconsciente e o subconsciente. Tá fazendo sentido o que eu tô te falando, Flor? Tá, opa. Tá? E assim, Tô. E assim como a gente tem o curto-circuito do pensamento e comportamento, a gente tem um curto-circuito desses pensamentos racionais, inconscientes e subconscientes. Por quê? Porque um pensamento automático, ele alimenta, e eu já vou dar 2 nomes para esse pensamento inconsciente e subconsciente. Crenças intermediárias, que alimentam crenças nucleares e que se retroalimentam. Pensamento automático, eu já disse para você, o que você está pensando agora. Crenças intermediárias. O que é uma crença intermediária? São regras que a gente botou na nossa vida. Se, tananã, então, tananã. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Minha mãe e meu pai se separaram por causa de traição. Então, eu tinha uma crença intermediária dentro de mim. Se o papai traiu minha mãe, então os homens vão me trair. Eu construí isso na minha cabeça. Só que atrás disso, embaixo disso, tem uma crença que é uma crença nuclear. Essa crença ela é enraizada. Ela é formada naquelas janelas de tempo que eu falei no início, de 0 a 7, 7 a 14, coisas muito importantes que aconteceram na nossa vida. Então, no meu caso, o que aconteceu? Eu tinha um pensamento automático que dizia assim, gente, homem não presta, nenhum homem presta. Eu tinha uma crença intermediária que dizia, se meu pai trai minha mãe, então qualquer homem vai me trair também. E eu tinha uma crença nuclear por trás disso tudo, que era o quê? Eu não sou digna de ser amada. Essa crença nuclear fala sobre você, sobre o que você pensa do mundo e das pessoas. O que a gente precisa mudar é a nossa crença nuclear. Pensando numa pessoa que sabe que tem que fazer exercício físico e não faz exercício físico. Qual o exercício mental que eu faço com os meus coaches? Eu falo, vamos ser detetive da nossa mente. Vamos observar. Essa situação sempre se repete. Ok. Que pensamentos estão por trás dessa situação que sempre se repetem? Aí você vai lá. Os primeiros que vão vir são os automáticos. Você vai escrever os automáticos. Aí você pergunta assim, que regras que eu coloquei a partir desses pensamentos automáticos para mim? É o se, então.
Então, vamos pensar na academia, Ike, só para ficar bem palpável para todo mundo. Então, o que sempre se repete é a procrastinação para começar a cuidar de mim. A fazer exercício físico, uma boa alimentação, eu tenho isso. Qual pensamento automático que eu posso ter? Isso dá trabalho demais. Pode ser um pensamento automático. Ou, eu não tenho tempo. Vamos pegar esse eu não tenho tempo. Que crença intermediária pode estar por trás disso? Se eu não fizer alguma coisa, digamos, mãe, né? Mãe é um bicho ótimo para ter culpa de tudo. Então, se eu for fazer exercício, então quer dizer que eu não amo meus filhos, que eu não vou estar cuidando deles. Crença intermediária. Que crença nuclear que pode estar por trás disso tudo, sendo assim a base disso tudo? Eu não tenho valor e eu preciso fazer muita coisa para ser reconhecida. Talvez eu tenha recebido isso lá na minha infância. Talvez essa crença foi construída lá por um professor, por um parente. Talvez eu tenha ouvido isso sempre. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço me cuidar. E aí, o que eu chamo todo mundo para poder mudar um comportamento é comece a duvidar das suas crenças nucleares que te deixam para trás. Comece a duvidar. Comece a entrar em embate com ela. Comece a chegar e falar para o seu cérebro. E aí eu vou ensinar para você. Eu estou fazendo bem um resumão, tá, gente? Para a gente poder entrar em todas as perguntas. Eu vou ensinar para você agora uma técnica. Quando você descobrir uma crença nuclear que te bota para baixo, não aceite mais ela. Bota a mão aqui do lado direito do seu cérebro, que é o lado criativo. E você diz assim para o seu cérebro, isso aqui é PNL, tá, gente? Um parênteses bem rapidinho. É programação neurolinguística. Você fala com o seu cérebro, fala linguística, neuro com cérebro, através do seu corpo e das suas posições. Então, você bota a mão aqui e fala assim para o cérebro, obrigado por me lembrar. Seu cérebro está lembrando para você nem tentar. Por quê? Ele quer poupar energia. Aí você bota a mão no coração e fala assim, mas eu prefiro acreditar que eu mereço ser feliz. Eu prefiro acreditar que eu mereço me cuidar. Eu prefiro acreditar que eu tenho valor. Então, começa a toda vez que vier, obrigado por me lembrar, e diga qual é a crença positiva que você precisa se lembrar. E merece viver. Isso daí parte toda a mudança. Como partiu a minha mudança em relação a relacionamentos? Cada vez que eu sentia isso, hoje eu vivo um relacionamento muito saudável. Para quem está aqui e não me conhece, e que eu fui casada, né? Fui casada por quase 10 anos. Hoje eu tenho 3 filhos. A Luísa tem 18 anos. A Lelê vai fazer 14 agora. Tem 18, porque vai fazer 18 agora em abril. A Letícia vai fazer 14 em agosto. E o Marcelinho já fez agora 12 anos. Quando eu me separei, eu me separei por causa de uma traição. Ratificando a minha crença intermediária, né? Que eu também seria. Quando eu me separei, eu ainda não tinha mudado a chave da minha crença nuclear. E eu tive relacionamentos, o quê? Que me fizeram cair na mesma história. A partir de que momento que essa chave mudou? Quando eu abri mão da minha crença nuclear, que eu não merecia ser amada, agradeci a meu cérebro, obrigada por me lembrar, mas eu prefiro acreditar que eu mereço ser amada. Eu prefiro acreditar que eu sou especial, que eu mereço ser feliz. E hoje eu vivo um relacionamento com o Bruno há 3 anos de muito respeito, muito amor. Eu tenho defeitos? Tem. Ele tem defeitos? Tem. Mas a partir do momento em que eu mudei minha crença nuclear, aquele meu medo não voltou a acontecer, porque isso é outro detalhe que eu quero contar para vocês. Além do nosso cérebro ser um local que vai economizar energia, ele também é um fiel escudeiro. Ele vai fazer com que você acredita aconteça. Então, aquela história que o seu maior medo acaba acontecendo é verdade, porque o seu cérebro ele é seu fiel escudeiro. Ele vai te colocar em situações que você vai ter a mesma resposta do mundo. Então, para poder mudar, porque faço as coisas que faço, porque eu penso assim. Se a gente puder resumir, né? Por que eu faço as coisas que eu faço? Porque eu penso assim. Porque eu aprendi assim.
Porque essas são as minhas crenças positivas e negativas, em tudo que eu faço é negativo. Não preciso mudar todas as minhas crenças nucleares, tem muita crença nuclear que me bota para frente. Porém, eu faço as coisas que faço e me fazem sofrer porque eu tenho crenças negativas nucleares. E eu preciso abrir mão delas. Eu preciso colocar no lugar dela crença positiva. Eu preciso colocar no lugar dessas crenças negativas algo que me leve para frente e não me freie mais. Porque nós merecemos ser felizes. E eu vi um negócio tão bonitinho no Que Solta, né? Que a gente está aqui para ser feliz e não para ser perfeito. Isso é lindo, né? Ninguém está aqui para ser perfeito. A pessoa não está aqui nessa vida para não errar. Eu não conheço ninguém que não erre. Mas a gente tem que entender que todas as nossas escolhas têm a boa intenção. Nós temos a boa intencionalidade nas escolhas, gente. Então, acolha também sua sombra, sabe? Acolha sua luz. E comece a pensar diferente nas suas crenças nucleares, não é no automático. Pensamento automático, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Você pode mudar 1 mês, 2 meses, daqui a pouco você já volta a fazer a mesma coisa. Mas comece a ver o que está por trás de você. Quem é você para você? Aqui, ó, seus filhos estão lindos. São mesmo, Ana? Também acho. Oh. Diga aí, que é eu falo muito demais. Bom, hein? Vou tomar uma água aqui. Peraí. Bebe para hidratar a goela. Não, mas muito interessante, muitas coisas que a gente não sabe. Essa dica que você falou, põe a mão aqui, põe aqui, meu, é excelente, dica de ouro aí, para a gente realmente mudar aquilo que muita gente não consegue mudar. E aí fica naquele dilema com o pensamento automático, eu vou, mas não vou, ufa, amanhã eu começo, e aí dá aquele alívio. Então eu acho que esse é o caminho, a gente tem que mudar, se a gente quer conquistar aquilo ou, né, chegar onde a gente deseja. Não tem por onde. Mas eu acho legal. Agora, Kel, eu não sei se você, como você falou várias coisas, talvez você tenha respondido algumas. Eu vou perguntar, se você tiver algo a agregar, você vai encaixando, tá? Tá ótimo. Porque o assunto eu sei que ele é bem complexo, né? Tem muita coisa boa pra gente falar aí. Então, Kel, como acontece o processo interno de escolhas? Então, vamos lá. Escolhas. Aquele processo do pensamento até a parte do comportamento, todo mundo seguiu aqui comigo, né? A escolha, então, se a gente entendeu o que a gente falou há pouquinho tempo atrás, a escolha, então, ela tem a ver com emoção. Como acontece dentro do nosso cérebro? Gente, eu tô apaixonada pelo cérebro. Eu vou comprar um cérebro pra mim, sabia? Não de verdade, mas... Compra uma... pra botar assim na minha mesinha de cabeceira. Fiquei louca com esse cérebro depois dessa neurociência e comportamento que eu fiz. Interessante. Olha, o cérebro, a gente chama que o cérebro é trino. Então, ele tem dentro dele, que a gente chama de cérebro primitivo. Abraçando o cérebro primitivo, a gente tem o cérebro límbico, emocional. E por cima dele, a gente tem o cérebro dos primatas. A gente chama de córtex. Córtex significa casca, que a gente chama de racional. O processo de escolha, ele permeia esse cérebro trino. E ele começa no primitivo. No cérebro primitivo, gente, tem uma bichinha lá dentro que se chama amígdala, que não é essa amígdala, mas é uma bichinha escandalosa, que toda vez que vem um evento externo, o tálamo chega para a amígdala e fala assim, amígdala, temos um evento externo. Pode ser visão, audição, olfato, um pensamento, né? Alguma coisa aconteceu, te relembra alguma coisa, e ele vai e ativa a amígdala. Quando ele ativa a amígdala, ela é muito desesperada. Ela corre e ativa o sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, uma coisa que acontece, de repente seu coração começa a disparar. Dona amígdala falando aí com o sistema nervoso autônomo. Às vezes sua mão é dona amígdala. Ela também vira e anuncia para o sistema endócrino. Gente, olha só, vem coisa nova. Aí pronto, aí o sistema endócrino vai e traz todos aqueles hormônios. Traz também, vai lá no adrenal, aí vem cortisol, adrenalina, vem tudo. Isso tudo porque você viu uma coisa, imagina. Daqui a pouco, ela vai e acessa também, a bichinha é danadinha, ela vai e ela acessa também os músculos. Quando algo acontece, você já fecha a cara, você faz sem pensar. Porque a amígdala já foi lá e já acessou o músculo. Então, assim, você viu uma coisa que você não gosta, você já vai fazer essa cara. Não dá para disfarçar. Você já
faz a cara, depois você pode até disfarçar um pouquinho, mas na hora vem lá. Então ela acessa todo mundo. Enquanto isso, o tálamo está tentando falar com o córtex também, tá? Aqui em cima, que é o racional, que vai falar, ei, amígdala, não é bem assim não, meu bem, peraí. Só que a amígdala já acessou tudo. Então, o nosso processo de escolha, e ela já acessou o hipocampo. O hipocampo é onde está a memória. O hipocampo já veio lá para a galera falando assim, gente, olha só, isso aqui que aconteceu é bom, isso aqui que aconteceu é ruim. E aí você já está o coração batendo, tudo batendo. E aquela escolha, chega um momento em que o córtex vira e fala assim, amígdala, peraí, emoções? Peraí, eu vou ler aqui essa emoção, mas o que vocês acham disso aqui também? Então, assim, o processo de escolha, ele passa pelo cérebro trino. Ele passa pelo primitivo, amígdala. Quando eu falo de primitivo, gente, primitivo é sobrevivência. Então, o primitivo ele é muito importante, ele é acessado, a amígdala está aqui. Então, sobrevivência, emoção e razão. Então, uma pessoa que gosta de tomar decisões que não vai se arrepender depois, a dica que eu dou é a seguinte: no seu processo de escolha do que vai falar, do que vai responder, a minha dica é acalma sua amígdala um pouquinho. Como que eu faço isso, Kel? Espera 90 segundos. Por quê? Porque 90 segundos é o tempo necessário para o seu cortisol baixar. 60 segundos, um pouquinho menos, é o tempo necessário para a sua adrenalina baixar. E com isso, os seus marcadores, coração, respiração, pressão, sudorese, tudo isso abaixa também. E é o tempo necessário para o seu córtex, que é mais lento, é mais devagarzinho, parece aquele sábio da montanha, sabe? Ele parar um pouquinho, chegar a informação no órbito frontal, que ele fica aqui atrás, tem um córtex, né? Fica atrás aqui do olho. E o órbito frontal vai ponderar as emoções que estão vindo. Então, quem quiser ter boas escolhas para não se arrepender depois, eu sempre digo, espere 90 segundos. É outra dica de ouro que eu quero passar para vocês. Então, assim, por quê? Porque sua amígdala está descabelada, enlouquecida dentro de você, por uma coisa que você viu, ouviu. Sabe aquela mensagem que chega no WhatsApp? Que você fala, agora eu vou responder isso aqui, sabe? Espera 90 segundos. Você vai responder melhor. Quando você for decidir qualquer coisa na sua vida, decida 90 segundos. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu fico brava, gente, quando eu rodo a baiana, Ike, eu sou baiana, eu tenho descendência de baiano com árabe. Então eu tenho que controlar demais minha amígdala. Ai, meu Deus. É quibe com acarajé aqui dentro, minha filha. O negócio não é fácil, não. Imagina. Quando eu tô bravo com os meninos, normalmente eu entro no meu quarto e espero 90 segundos. Outro dia eu ouvi Marcelinho falando assim para as meninas, que uma delas falando assim, mamãe, peraí, que ela tá esperando 90 segundos. Porque eles sabem. Ai, meu Deus. Respira, calma. Eles sabem que a bronca vai vir menor. Bonitinho. Vai vir menos amígdala e mais córtex pré-frontal. Né? Então, assim, Bacana. A gente não pode achar, então eu tenho que ser racional. Não, você nunca vai ser racional. Nossas decisões sempre são emocionais. Né? O córtex pré-frontal, esse órbito frontal, ele vai ponderar a emoção, mas normalmente, mais de 90% das vezes, as nossas emoções, elas nos dominam. Então, para a gente gerenciar isso, porque todas as emoções são boas, tá, gente? Às vezes a gente fala, eu tenho que gerenciar, eu tenho que controlar a minha raiva, eu tenho que controlar a minha tristeza, eu tenho que controlar... Não, a gente precisa viver as nossas emoções, sabe? Que isso é importante também. Porque às vezes a gente tá falando disso, parece que a emoção é a vilã, né? Mas não, ela nos ajuda a tomar decisões certas. Pessoas com problemas psiquiátricos no órbito frontal, que não ouvem a emoção, são psicopatas, que vão ali e matam. Então, assim, a emoção, ela faz parte do processo decisório, de tomadas de decisão, ela é boa. O que é ruim? É ser dominado por ela. Então, isso é até uma outra live que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer sobre gestão de emoções, que é muito legal também, eu venho com o maior prazer. Bora. Mas eu Vamos queria, fazer. Né? Eu queria só que vocês já entendessem isso já desde o princípio, né? Que as emoções por si só, elas são boas, elas são benéficas. O que é ruim é ser controlado por elas. Então, a dica aí dos 90 segundos ajuda muito nessa gerência de emoções, Ike.
Será que eu respondi? Adorei essa dica de 90 segundos, porque às vezes eu fico assim, aí eu falo, eu vou parar, me tranco dentro do banheiro, vou fazer isso aí, vou lembrar de você, vou falar 90 segundos, marca o relógio e Isso. fica. Respira fundo, aí eu saio plena e feliz, oi, tudo bem então, é isso, é aquilo, tá tudo bem. Vou fazer, isso. não vou esquecer essa dica. Perfeita. Muito É interessante. isso, amada. Vamos lá, né? Kel, então, diante de tudo que você já nos falou aí, muito interessante por sinal, o que está por trás de alguém não querer fazer exercícios? Por que esse cuidado é tão procrastinado? Por mais que eu entendi por tudo que você me falou, que é a tal daquelas crenças que a gente criou, nucleares, que a gente precisa eliminar, as emoções, aquela coisa, aquele lado que diz vai, aí o outro, ah, não. Mas tem mais alguma coisinha que a gente possa agregar nessa informação ou não? Ou já foi? A parte do exercício físico, a parte do se cuidar, ela está muito voltada para a crença nuclear, do quanto eu mereço. Tá. Então, a pessoa, quando ela tem um pensamento automático, eu preciso fazer exercício, eu preciso ter uma alimentação saudável, eu preciso cuidar mais de mim, e ela não faz, é porque no fundo, existe uma crença nuclear de que eu não mereço. Eu não tenho valor, eu não dou conta, eu não vou conseguir. E sim, para poder começar a agir diferente, precisa mudar essa crença nuclear. A gente falou aqui do obrigado por me lembrar, mas existe também uma outra ferramenta poderosíssima, né? É a metodologia que eu ensino do Detetive da Mente, que é o perdão. Porque às vezes a gente precisa parar de olhar para trás. Para eu abrir mão de uma crença nuclear que me bota para trás, eu tenho que parar de olhar para trás. E às vezes a única maneira disso acontecer é perdoar, é cortar esse laço. Porque quem não perdoa continua andando para frente, olhando para trás. E aí você tropeça, você erra caminho. Então, uma outra cura, um outro remédio para curas nucleares negativas que dizem para a gente que a gente não merece é o perdão. E muitas vezes o auto-perdão. Não sei se você conhece pessoas assim, eu recebo muitos coaches assim, que não se perdoam por algo que fizeram no passado. E quando não se perdoam por algo que fizeram no passado, acham que não tem valor, a vida deles não tem mais valor. E mais, eles não merecem ser felizes. E aí eles vão procrastinar esse autocuidado. Então o que eu preciso mudar? Eu tenho que me enxergar. Eu digo muito, a gente tem 2 grandes desafios na vida da gente. O primeiro é se conhecer, se autoconhecer. E o segundo é amar quem a gente encontrou aqui dentro. Porque a gente é quem é pelas coisas que a gente passou. Pela dor e pelo amor. Pelas coisas boas e ruins. Né? A vida nos trouxe aqui dessa forma. E eu preciso me amar. Eu preciso ter esse autocuidado. E esse auto-perdão. Saber que a gente é luz e a gente é sombra. Todo mundo é luz e é sombra. Todo mundo tem a sua luz, mas todo mundo tem sua sombra. E entender que os 2 caminham juntos. É a coisa mais linda do mundo. Aceitar que a gente erra. A gente tem o direito de errar, Ike. Eu trato com muitas pessoas com ideação suicida. Pessoas que pensam em se matar. E elas acham que não têm o direito de errar. Tem, porque no processo de escolha, quando a gente escolhe, a gente acha que está acertando. A gente não tem a má intenção. Então, assim, acolher isso, se auto-perdoar, é o que vai fazer com que eu queira me cuidar de mim. Porque se eu não me perdoar, pode vir, gente, qualquer coach, qualquer psicólogo, psiquiatra, qualquer pessoa que a gente ame falando, você precisa se cuidar, que a gente não vai se cuidar. Então, uma outra coisa que é importante pra gente, e quando a gente fala de exercício físico, né, e que a gente é autocuidado, né, é saúde, é entender isso. E uma coisa, já emendando no exercício físico, meu projeto final de neurociência e comportamento na PUC, o tema é sobre ideação suicida, né? Como prevenir, né? Como desvendar e prevenir a ideação suicida com base na neurociência e comportamento. E que ações protetivas a gente pode ter a partir daí. E eu digo para vocês, mais de 90% das ideações suicidas tem um transtorno mental por trás, como pano de fundo. Sobremaneira a depressão. O exercício físico, e aí eu vou trazer algo importante para vocês, as atividades físicas, elas neurobiologicamente, elas mudam o nosso cérebro. Então, quem tem depressão
e trata com remédios, e tem que tratar. Há depressões que não precisa tratar com remédios, mas a maioria delas precisa tratar, e você precisa procurar um profissional, né, para poder tratar a sua depressão. Mas você pode ajudar o seu tratamento fazendo atividades físicas. Porque a atividade física, ela acessa muitas redes neurais que fazem com que muitos neurotransmissores sejam liberados. Neurotransmissor, gente, hormônio é substância química que vai no corpo todo. Neurotransmissor é substância química que vai de neurônio para neurônio, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de dopamina, a gente está falando de um neurotransmissor. Então, os neurotransmissores do bem-estar, eles são liberados, porque são neurotransmissores do prazer, eles são liberados na atividade física. Pessoas com vício. O vício, ele ativa, nesse sistema primitivo, a gente tem um sistema da recompensa, numa via que se chama mesolímbica. Ele ativa um neurotransmissor que se chama dopamina. A dopamina é um neurotransmissor da antecipação do prazer. Então, a pessoa que tem um vício, normalmente a cocaína, principalmente cocaína, anfetaminas, ela dá uma inundada de dopamina no cérebro. E fica difícil competir, né, com outras coisas que dê prazer. Só que ter um hobby e praticar exercícios físicos pode sim ser atividades que te ajudam a sair do vício. Então, a gente vê a atividade física não só para o nosso bem-estar, mas a atividade física como sendo uma ação protetiva para distúrbios mentais. Eu falei da depressão, mas aqui entra a bipolaridade também, né? Distúrbios mentais, para você poder sair do vício. Na Islândia fizeram o programa antivício maior do mundo. Ele é recente, né? E o que eles fizeram com aqueles adolescentes, né? Eles introduziram várias coisas, né? Falando também dos pais, de poder estarem mais juntos. Tem diversas situações que você pode fazer. Mas dentre elas, eles incluíram hobby, a pessoa fazer um hobby na hora que ela quiser, cair ali na vontade do vício, fazer um hobby, fazer serviços voluntários. O serviço voluntário por 1 hora na semana, já é comprovado, ele solta tanta dopamina no seu cérebro quanto uma cocaína, uma overdose de cocaína. Então, hobby, serviços voluntários e atividade física. Crianças que sofreram estresse, abuso ou negligência, e que isso pode gerar uma série de transtornos mentais. A atividade física, unida com uma boa alimentação e ômega 3, diminui o que o cérebro foi alterado, porque o cérebro é alterado na negligência infantil. Então, esse circuito lembra da amígdala? A amígdala de quem sofreu violência infantil, ela é muito mais escandalosa do que quem não sofreu. Então, essa atividade física, fazer um hobby e poder ter uma alimentação saudável junto com o ômega 3 diminui a atividade da amígdala. Então, assim, a atividade física, ela vem colaborando como medida protetiva para diversas situações que levam à ideação suicida. Então, a gente está falando aqui, gente, de vida, de propósito de vida, né? Agora, tudo isso que eu estou falando está entrando no seu pensamento como automático. Você está sentindo que faz sentido. Só que você vai ter que se conhecer, você vai ter que parar, se dar esse presente, entender o que está por trás desse pensamento automático. O que está por trás dessa história de eu estar sempre negligenciando a mim mesmo, de não estar cuidando de mim, e aí eu vou entrar em relacionamentos abusivos. O que eu estou falando para mim? Que mentira que eu estou falando para mim? A gente fala muita mentira, gente. Que mentira que eu contei para mim ou que contaram para mim? Ou que situação eu passei e eu gostaria agora de parar e mudar essa chave, né? Então, o que eu quero contar para mim? Que história eu quero contar para mim? E isso é possível, né, Ike? Então, assim, e a atividade física, ela entra como essa força para a pessoa sair de vício, para a pessoa sair de problemas, transtornos mentais, para a pessoa encontrar prazer na vida. Porque viver é muito bom, né? Ter essa sensação de apesar das lutas, viver é muito bom. E a atividade física vem para isso, pra essa coisa boa toda. Eu sou suspeita para falar que eu visto a camisa há muitos anos e anos e anos, sempre gostei, sempre pratiquei, atuo com isso, tento
trabalhar a cabeça das pessoas para mudar, mas é muito difícil. E aproveitando, então, tudo que você falou, já está encaixado em umas perguntas que eu ia fazer que você já respondeu, então eu vou fazer o seguinte. Kel, qual é a dica que você teria para dar, além de todas essas 1000 dicas maravilhosas aí para as mulheres, que o nosso foco do trabalho é para mulher. Então, quando eu falo mulher, é mais para mulher mesmo, né? Então, a dica para aquelas mulheres que não gostam, que são sedentárias, que já estão acima dos 40 anos, que não fazem ou nunca fizeram, qual é a dica que a gente consegue ajudar elas para elas mudarem isso? Tem alguma dica milagrosa aí? Eu sei que mágica não existe. É o que você falou, a pessoa precisa estar ouvindo tudo isso, estar entendendo, estar concordando, sabe que é isso mesmo. Porém, não é uma mágica. Opa, amanhã eu começo e vou começar. Então, tem alguma dica que fala assim, meu, o que eu vou falar para essa pessoa para ela realmente mudar? Tem alguma coisa? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o que a gente quer mudar, né? Então, eu identifico o que eu quero mudar. Eu identifico quais pensamentos estão atrás dessa história que eu sempre repito, né? Essa situação que está sempre repetindo. Eu identifico quais são as crenças intermediárias, que regras eu botei a partir daquele pensamento automático. Eu identifico qual é a crença nuclear. E a partir daí, eu começo, e aí são 6 passos para a mudança que eu aplico nos meus coaches. A partir do momento em que eu tenho isso em mãos, e eu preciso parar, tá, gente? Para poder mudar, você vai ter que dar um tempo para você. Você vai parar, você vai escrever, você vai fazer. Eu tenho, Ike, na minha bio, tenho Detetive da Mente, que tem um passo a passo disso, que eu ensino, inclusive, como preencher cada tabelinha, vem com apostila. Eu posso passar Legal. depois para você botar aqui no comentário aqui também do Detetive da Mente. Então, uma vez que eu tenha tudo isso, eu começo a entender por que me dói. E eu tenho que dizer isso para mim, que continuar assim me dói. Porque lembrem, lá no início a gente falou que o cérebro ele vai fugir da dor e vai buscar o prazer. Então, eu tenho que dizer para mim o que me dói em continuar nessa mesma situação. Então, depois de dizer por que me dói, eu escrevo o que eu vou ganhar se eu mudar. Então, eu tenho a minha crença nuclear. Por que me dói estar nessa crença? E o que eu ganho quando mudar? Eu começo a chegar com o meu cérebro para negociar com ele. E ler tudo que escreveu em voz alta. Tem que fazer sentido para você. Você lê tudo em voz alta. E escolhe, então, uma alternativa fortalecedora. Por quê? Existe uma pesquisa na Universidade da Califórnia com ex-drogados que as pessoas chegavam até esse ponto de entender o que dói e por que é bom mudar. Mas elas não tinham uma alternativa fortalecedora. Eu preciso ter o que a gente chama na neurociência de evento concorrente para eu poder mudar um evento. Então, aqui entra eventos que vão me dar prazer. Então, lá no vício, eu quero sair do vício. Aprendi a tocar violão. Na hora que me dá aquela vontade de usar a droga, eu vou pegar meu violão e vou tocar. Então, quero sair do vício. Na hora que eu tô assim, comecei a tomar gosto ali pela atividade física, eu vou lá e vou fazer minha atividade física, vou dar uma corrida, vou fazer outra coisa. Então, eu começo a ter uma alternativa contrária para que eu possa inundar o meu cérebro de dopamina com outras coisas também. E a partir daí, toda vez que eu quiser voltar para o meu estado, né? E a partir daí, o que aconteceu lá na Universidade da Califórnia? Eles começaram a ver, porque eles dividiram em grupos de drogados, né? Os drogados que tinham essa alternativa contrária, eles não tinham recidivas. E os que não tinham, eles tinham recidivas. Então, quando eu quero mudar um comportamento, eu preciso achar alternativas para me dar prazer no momento em que eu deixo de fazer aquilo. E quando eu encontro essa alternativa, acabou o dia, consegui fazer, celebre. Comemore. Porque isso vai ser mais dopamina para o seu cérebro. Então, você quer entrar numa academia e não consegue entrar na academia, você entrou no primeiro dia, você fez uma atividade, você vai sair dali com certeza, ou fez uma atividade online, né? Você vai sair daquele momento ali com certeza mais feliz. Celebre. Nas pequenas conquistas. Seu cérebro vai começar a entender o seguinte, olha, vale a pena. Ah, eu quero isso pra mim. E aí eu começo a mudar. E de repente eu começo a fazer coisas que eu nunca mais fiz na minha vida. E eu começo a ser feliz com aquelas coisas. E aquele passado de que eu não queria fazer já vai estar tão distante que eu já nem lembro mais.
E mais, o bom da atividade física é o quê? Enquanto você está fazendo, você está retroalimentando esse ciclo do prazer. Interessante, hein? É um passo a passo. O Kel, eu já li várias vezes, né, que o cérebro precisa de 21 dias para se adaptar a alguma tarefa, que seja o exercício, no caso, que é o assunto que a gente está focando bastante. 21 dias para ele entender e passar a fazer aquilo. Você concorda? É isso mesmo? 21 dias? Depende. Essa história? Depende. Depende. Tá. A neurociência, ela não coloca como 21 dias, né? Tá. Na neurociência, o que vai fazer com que algo se transforme em hábito é exatamente essa mudança, essa alternativa contrária. Então, não adianta deixar de fazer uma coisa, você tem que deixar de fazer uma coisa e colocar outra no lugar. Agora, 21 dias é um número meio cabalístico, né? Tem um poder da mudança do hábito, o poder dos 21 dias e tudo mais, mas não é uma regra, não, sabe, Ike? Assim, depende da pessoa. Pode ser que você consiga mudar o seu hábito em menos de 21 dias. Se você colocar muita dopamina no seu cérebro, se ele começar a achar que aquilo ali realmente vale a pena, você consegue em menos. Ou não, pode ser que isso dure um pouco mais. Tanto é que nos meus processos de coaching, eu não faço semanas seguidas, né? Eu faço semanas alternadas. Então, eu atendo a pessoa aqui, ela tem 15 dias para pensar, eu atendo ela aqui, ela tem mais 15 dias. Por quê? Porque eu sei que esse processo de mudança é um processo lento. Eu não acredito muito naqueles coaches que dizem que você vai mudar em 21 dias, sabe? Não muda em 21 dias. Ainda mais se essa crença foi construída durante 40 anos, né? Você tem 40 anos, você tem uma crença nuclear lá e você vai mudar em 21 dias? É bem difícil. Mas sim, é um caminho a ser percorrido de constância. Aí eu acredito, né? Então é na constância. Legal. É legal, porque assim, eu imagino, né? Frustra, né? E que a pessoa ouve isso, às vezes, aí chega no 22º dia, ela não mudou, aí ela acha que não tem jeito. E não é bem assim. E aí desanima, né? Frustra. Então, eu acho que é o que é trabalhar aquilo e vai fazendo, começa a absorver aquilo que você sente, no caso do exercício. Eu faço, primeiro dia é difícil, é cansativo, tudo dói, nossa, é a morte. Aí você começa a fazer no outro, aí o seu corpo começa a perceber o tal dos hormônios da felicidade, aquelas sensações boas que vai trazendo. E aí é o que você falou, opa, isso é bom mesmo, hein? Vou querer de novo. Nossa, interessante, gostei. Tá me fazendo bem, vou fazer de novo. Até chegar um momento que você já está dominado, tantos hormônios bons trazendo coisas boas, e você realmente está feliz, está vendo, começa a ver o resultado, não só a parte física, como a parte mental, liberou o estresse, está mais calma, mais animada, mais, né? Aí eu acho que é mais ou menos então por aí, né? A pessoa começa a sentir e vai fazendo. E vira até automático. Vira Quando automático. é que vira um hábito? Quando vira automático. Igual quando a gente vai dirigir. Quando vai dirigir, você tem que pensar, meu Deus, tem que passar a primeira. Agora a segunda, terceira. Mas o que acontece? Nesse primitivo aqui, nessa via mesolímbica, o nome chama estriato ventral. Isso que você está fazendo do lado de cá, vem para cá e vira automático. Então, enquanto a gente está construindo um hábito, a gente está do lado de cá desse estriato. De repente, ele faz assim, ó, clique, virou hábito. Aí você nem pensa mais. Você nem pensa, eu nem gostava de academia, agora eu tô indo. Não, você não pensa, porque virou automático, você já sabe que isso te faz bem. E todo o resto de mudança de hábito é assim também, né? Então, a pessoa, num vício, por isso que eu tenho medo desses 21 dias, né? Pega uma pessoa que tem um vício, não, o poder do hábito em 21 dias. Dependendo de qual é a substância e o que ela usa e a constância, não vai ser em 21 dias. Isso precisa ser dito, né? A gente tem que desmistificar também essas coisas meio mágicas, né? Parece sim, salabinha, aconteceu. Né? Então, e a pessoa tem que saber que ela tem um momento dela, mas ela está no caminhar. Então, por menor que seja o passo que ela deu hoje, ela já está mais perto do objetivo dela do que ontem. Nem que seja meio passo, mas tá. Então, e que isso, essa mudança é possível acontecer. Porque eu tenho vários casos assim de alunas que não suportavam fazer exercício e piorou fazer online. De jeito nenhum. Nossa, imagina, já é difícil fazer vendo pertinho do professor. Imagina ele me vendo pelo computador e eu por ele, aquela coisa, sem o contato físico, sem
E de repente as pessoas começaram a fazer e falam assim, gente, não largo isso por nada desse mundo. Tá muito bom, eu faço, eu consigo ser analisado, o professor está lá me analisando, me corrigindo, me dando opções. Eu interajo com as pessoas online, como se tivesse um monte de varanda de apartamento, uma conversando com a vizinha de cima. Eu estou tendo resultados, eu ganho tempo que eu não preciso sair da minha casa, já estou aqui com os meus filhos, com a minha comida no fogo, a máquina batendo. E isso eu acho que foi uma mudança, porque a pessoa Sim. falava assim, jamais. E eu falava, será que eu pensava eu mesma, será que eu vou conseguir fazer essa mudança, meu Deus? Eu tentava. E hoje a pessoa não para. Então eu acho que ocorreu isso aí, aquela chavinha que ela começou a fazer e opa! Hoje a pessoa faz 3, 4 aulas online e não para, tá? Tipo assim, é isso que eu quero para mim, eu encontrei a minha solução. Mas eu acho que são essas mudanças aí que as pessoas foram fazendo, né? Na vida, na mente. E realmente mudou e ela percebeu que deu certo. Sim. Bacana. E uma coisa importante nesse processo de pandemia também, né, Ike? É a questão da resiliência e da adaptabilidade, né? Hoje, o que eu posso fazer? Aí a pessoa vai falar, tá bom, então eu quero agora ir para a academia. Aí a academia tá fechada, então não vou fazer. Não. Hoje, o que eu posso fazer por mim? Na situação em que eu estou hoje, né? Então, por exemplo, meus coachings. Eu sempre tive coach presencial, mas hoje todos os meus coaches estão online. E isso me abriu até janelas. Hoje eu atendo pessoas na Holanda, coisa que eu jamais atenderia presencialmente, né? Então, essa história dessa adaptabilidade, né, dessa resiliência também, o que eu tenho para hoje, entender isso, né, se abrir ao novo, isso também ajuda no processo de mudança. E entender que as coisas elas não são para sempre, né? Isso é outra coisa que a gente precisa aprender nessa pandemia, né? Nada é para sempre. Nossa vida não é para sempre, né? Então, assim, a gente precisa começar agora. Né? O meu processo de mudança, eu não posso deixar para amanhã. Né? Eu preciso começar hoje, agora. A gente ia fazer a nossa live no mês passado, né, Ike? Mas meu avô faleceu no dia 26, a nossa live estava para o dia 27. E uma coisa que eu aprendi muito forte do meu avô é isso, sabe? Viva o hoje. Viva o agora, porque é tudo que a gente tem. E eu queria deixar essa mensagem também para você que está aí, que está assistindo ao vivo ou que vai ver no vídeo, né? Se permita viver, sabe? Se permita ser hoje a mudança que você quer. Não espera amanhã, né? Se permita amar hoje, se permita perdoar hoje, se permita mudar hoje, né? Dê seus pequenos passos em prol dessa felicidade, que a gente não sabe o tempo que a gente tem, né? Quando o vovô estava sendo enterrado, algo que me consolava no meu coração e era saber assim, eu fiz tudo por ele. Eu não deixei para amanhã nada, sabe? Então, assim, entender isso e poder falar isso da gente também, né? O dia que for o nosso dia de passagem, cada um na sua crença, eu olhar para mim e falar assim, eu fiz tudo por mim. Porque esse, né, eu como catequista há 30 anos, o maior mandamento, né, de Deus é amar o próximo como a ti mesmo, ok, mas o primeiro mandamento é amai-vos, porque se você não se ama, você não tem para dar. Então não adianta eu querer ser uma mãe extraordinária amando meus filhos se eu não me amo. Não adianta eu querer cuidar de fulano se eu não me cuido. Não adianta eu querer que meu pai e minha mãe tenham saúde se eu não olho para mim, se eu não tenho saúde. Então, assim, nós temos que nos colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, mas porque temos essa corresponsabilidade de vivermos bem. Então, hoje, de tudo isso que a gente falou, se ficar no coração de cada um que está aqui, essa necessidade de mudar hoje, de querer hoje, de viver o hoje, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu também. Não, com certeza. Tudo que você falou, essa live vai ficar salva, né, na que solta, e as pessoas vão poder assistir em outro momento, que nem todo mundo acordou, nem todo mundo está em condição de ver agora. E também podem, a galerinha que está aí, compartilhar, clicar no aviãozinho, mandar, porque eu acho que seu conteúdo foi muito rico. A gente recebe aqui na que solta no programa 10 e 10, muitos especialistas, profissionais da saúde, profissionais de educação física, fisioterapeutas, várias áreas, mas a sua linha, o que você nos passou, eu tenho isso como foi muito rico para mim melhorar um monte de coisa em mim, com certeza vai melhorar a minha equipe, os profissionais que trabalham com a gente, que é uma galera,
e até os nossos convidados aí, com certeza suas convidadas que estão aí, as outras pessoas que entraram e que vão ver. Foi muito bacana. E eu acho que vale a pena pegar esse aviãozinho que tem aí, ó, e sair mandando para uma galera, porque falar assim, bom, hoje eu vou assistir e parar para olhar e escutar tudo que você falou pra gente, que foi muito bacana. Eu adorei, vou querer até marcar já outras lives. Vamos muito bacana. agendar. Vamos agendar da emoção, para essa galera aprender a gerenciar a emoção? Vamos fazer. Com certeza, vamos sim. Vai ser legal. Esse pessoalzinho que tá aí, galera, deixa um recadinho pra gente de onde vocês são, de quem é quem tá, da onde, pra gente saber quem é quem aí, né? Porque deve ter gente de Brasília, gente de Salvador, gente de não sei da onde, né? Olha lá, amo você, filha, sua mãe, né? Mãe. Ai. Minha mãe. Que legal. Ela mora aí em Brasília também? Na porta Mora da aí com frente. você em Brasília? Na minha porta da Ai, frente. que bacana. Eu moro aqui. Que legal, hein? Aqui. Olha, que gostoso. O Kel, antes da gente finalizar, acho que a gente já entrou em todas as questões. Eu até pulei umas que a resposta já acabou entrando em outro contexto aí. Então, acho que foi bem completo a informação. Legal. Mas fala um pouquinho pra gente, antes de a gente terminar, um pouquinho do seu projeto aí, do qual sentido a vida tem, Detetive da Mente. Explica pra galera o que é isso, como que elas têm acesso. Porque eu acho que tudo que você falou e muito mais está lá dentro, né? Tá então, lá acho que é interessante. Está lá dentro. Né? Eu descobri o propósito da minha vida alguns anos atrás. Dizem que a gente não escolhe o sonho escolhe a gente, né? Então, como palestrante, 30 anos de palestra, muitas pessoas me procuravam procurando um sentido da vida, né? E eu comecei a entender que eu precisava me preparar para isso, que não era só o feeling ou o que eu achava, eu precisava me preparar. Então, eu fui atrás, me formei coaching, né, pelo Instituto Brasileiro de Coaching, é uma certificação internacional. Também fui atrás da PUC para fazer neurociência e comportamento, atendo como coaching. E diante disso tudo, dos 30 anos de palestra que eu já dou sobre desenvolvimento humano, trabalho hoje no STJ especificamente com desenvolvimento humano também. Então, diante disso tudo, surgiu um sonho dentro de mim, que é levar o sentido da vida para as pessoas. Né? E a partir daí surgiu o projeto Qual Sentido a Vida Tem. É um projeto que foi feito já ao vivo, só que com a pandemia nós estamos finalizando o produto digital do Qual Sentido a Vida Tem. E dentro do Qual Sentido a Vida Tem, tem o Detetive da Mente. É um dos subprojetos dentro desse Qual Sentido a Vida Tem que a gente já lançou. E o Detetive da Mente, ele ensina exatamente isso, como mudar a crença nuclear. Então, lá na bio do meu Instagram, tem um linkzinho para esse produto do Detetive da Mente. E logo, logo vai ter o link também do Qual Sentido a Vida Tem, que tem tudo isso dentro. Por que faço as coisas que faço, porque eu não dou certo com ninguém, o direito de se sentir amado, toda essa parte, a ideação suicida que eu falei um pouquinho aqui, tem um módulozinho ali também. Então, assim, é algo muito completo para que chegue além mar, sabe? É o meu sonho, para que as pessoas possam amar viver, descobrir seu propósito, descobrir o sentido da sua vida e serem essa luz no meio desse mundo que tanto precisa, né? Então, esse é o meu projeto, esse é o meu sonho, e eu espero que seja realizado no coração de cada um que tiver a oportunidade de ter acesso ao Qual Sentido a Vida Tem. Ah, bacana. Depois que acabar a live, quando eu salvar, eu vou colocar o link. Eu vou pegar lá e vou colocar o link aí na... Legal. Porque como esses comentários a pessoa não vai ter acesso aos comentários quando for assistir. Mas quando eu fecho a live salvo, eu consigo deixar salvo. Porque aí a pessoa vê lá, @KelNunes, e aí eu já coloco o seu link também, para a pessoa dar uma olhadinha. Legal. Deve ser muito bacana. Bacana. Espero poder ajudar muita gente. Com certeza. Eu acho que tem muitos comentários aqui, eu não vou conseguir ler tudo. Eu estou tentando passar, mas meu negócio voa assim, ó. E tinha uma pergunta que estava aí, eu já fiz também. Então, galerinha, eu vou dar uma puxadinha, ver se eu consigo ver alguma coisa a mais. Tem muitos elogios, parabéns, excelente conteúdo. Bom dia. Se tiver alguma pergunta, galera, vocês podem deixar depois que a gente vai respondendo. Sim. O que for do meu acesso, eu respondo. O que for da Kel, eu corro para ela. Direto de Brasília, a resposta. Olha lá, que é importante isso para nós e para passarmos para as crianças.
É muita coisinha subindo, eu não consigo ler esse negócio. Muita boa dica de 90, muito boa dica de 90 segundos. Eu também Vai amei. todo mundo usar esses 90 segundos. Vou anotar na minha agendinha essa e a dos 90 segundos, para não esquecer, porque minha cabeça não cabe tanta coisa. Pronto. Fantástica a sua explicação. Nossa, só elogios. Marcelinho, lindo demais, é um menininho, né? Eu só conheço por foto. Os filhos da Raquel, da Kel, eu só conheço por foto, gente. Porque quando eu conheci a Kel, a gente era criança, depois a gente virou adolescente, ó, não tinha filhos. Aí o negócio mudou, né? Mudou. Aí cada um tomou o seu rumo. Ela foi para Brasília, eu fui para São Paulo. E aí estamos até hoje, né? Mas a tecnologia não separa as pessoas, a gente se encontra dessa forma. Então, ainda bem que tem a tecnologia aí a nosso favor. Kel, eu acho que é isso. Eu vou falar uma frase do meu fechamento. Aí, se você quiser dar a sua frase, já foram 1000 fechamentos lindos, mas de repente você tem mais uma mágica aí. Minha frase é o seguinte: o que não começar hoje nunca vai ficar pronto amanhã. Então, comece hoje. Se mexe. Nem que seja, ó, fazer um alongamento, porque se eu não fizer hoje, amanhã não vai estar pronto. Não é? É isso. E o que eu queria Você quer falar uma frase aí? eu queria deixar no coração de vocês é que a vida é para ser vivida hoje, né? Não deixa para amanhã, não. E faça suas mudanças a partir de agora. Ame, perdoe, se ame, se cuide. Hoje, agora. A hora que a gente tem é agora. O passado já foi, o futuro a gente não sabe, mas seja feliz agora. Você merece. Isso mesmo. Então a gente vai ficando por aqui. Por mim, eu ficaria horas, porque está muito gostoso, tem tanta coisa boa para contar. E, além de tudo, 1000 conteúdos, né? 1000 assuntos que levam ao outro. Mas a gente marca de novo e continua. Bate um outro papo. Foi muito bom, quero agradecer a sua participação, que eu sei que não foi fácil. A gente estava tentando marcar, mas na semana não dava, outro dia. Por quê? Você trabalha muito. Além dos seus coaches, você tem o seu trabalho no STJ, e tem filhos. Você tem uma casa, então quer dizer, eu sei que você deve acordar cedo e terminar de madrugada o negócio. O negócio assim como eu, não é? Eu também vivo nessa loucura, é aula, é a que solta, é os projetos do curso, bom, é 1000 coisas. Mas a gente conseguiu se encontrar, isso que importa. Então, eu agradeço aí de coração sua participação, eu amei te reencontrar, mesmo que seja assim, sem ser de perto. E conhecer todo esse projeto, assim, você já tinha muito conhecimento, né? Desde novinha, você sempre tinha ótimas ideias, e era o que você falou no início, era o teatro, eram as apresentações, a gente estudava, a gente fazia um monte de coisa. Então, assim, você já vinha com essa bagagem na adolescência e virou uma profissão. Então, maravilha, ajudando as pessoas, né? Construindo, transformando a vida das pessoas. Então, maravilhoso, amei. Obrigada de coração. Obrigada quem ficou aqui. Um beijo no coração. Tem um domingo aí abençoado, todo mundo. Isso aí, eu também agradeço. Beijo, galerinha. Amanhã tem mais 10h10. Amanhã o nosso bate-papo é com a fisioterapeuta, doutora, que vai arrasar e vai contar pra gente um pouquinho dos problemas respiratórios que o sedentarismo traz, vai ensinar dicas de respiração, vai mostrar como que a gente tem que fazer depois quem teve Covid, como é que deve ser a relação com o exercício físico. Então amanhã vai ser sensacional também, ó, só gente boa com a gente, tá vendo? Legal, só especialistas. Vou assistir. Isso aí. Se não puder assistir na hora, assiste depois do gravado, vai ser sensacional. Uma profissional, ó, Cíntia, perfeita. Tá bom? Combinado, é isso aí. Amada. Beijo para todos vocês. Beijo, Kel, beijo para os filhos. Obrigada, e até a próxima. Bom Tchau, demais. gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.